A gente vai mais uma vez direto para Brasília, agora para conversar com a nossa analista de política, Jussara Soares. Especialmente para falar, Jussara, boa noite, antes de mais nada, sobre essa relação entre Davi Alcolumbre e o governo Lula. O adiamento da sabatina hoje de Jorge Messias pode indicar alguma coisa sobre o futuro desse embate, os próximos passos desse atrito, Jussara? Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Aqui em Brasília, nessas disputas políticas, a gente sabe que cada dia é um dia, porque enquanto a gente está aqui falando sobre essa crise, você pode ter certeza que os interlocutores do Palácio do Planalto também estão se mexendo por isso, até porque é uma determinação do próprio presidente Lula para tentar destravar, distensionar essa relação com Davi Alcolumbre. Porém, Márcio, importante destacar, é que esse adiamento da sabatina do Jorge Messias, que é um indicado do presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal, não significa nenhuma trégua. É apenas, claro, é um fôlego, porque ele estava correndo, o Jorge Messias, correndo contra o tempo para conversar com todos os senadores, para tentar obter a votação, né, os votos necessários para ele ser aprovado, num cenário bastante adverso. Porém, interlocutores de Davi Alcolumbre relembram o seguinte: olha, ele está muito magoado, está irritado e os gestos do presidente Lula em relação a ele devem continuar sendo feitos. Ele não adiou porque ele quis um gesto de bondade em relação a Jorge Messias, mas como ele diz muito claro na nota, ele adiou porque o presidente Lula não enviou a mensagem presidencial. Publicou lá a indicação do Jorge Messias no Diário Oficial da União, mas não enviou a mensagem. E isso foi mais um ponto de irritação para Davi Alcolumbre. Como me lembram alguns interlocutores do presidente do Senado, alguns erros do Palácio do Planalto na visão de Davi Alcolumbre. Primeiro foi o fato de ele ter indicado Jorge Messias no feriado, foi no feriado dia 20 de novembro, não conversou com o Davi Alcolumbre antes, ele achou isso ali um desrespeito, achou um desprestígio. Lembrando que Davi Alcolumbre fazia campanha abertamente para o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Também ficou bastante incomodado com esse fato do governo não enviar a comunicação oficial, ou seja, nessa tentativa deliberada de retardar a votação. E depois disso, é o que passou a ser divulgado, né, principalmente por integrantes do Palácio do Planalto, por governistas, que Davi Alcolumbre estava com esse gesto de segurar, ou, quer dizer, de acelerar essa votação, essa sabatina de Jorge Messias, como uma retaliação em busca de cargos, de mais cargos, o que ele também ficou bastante irritado. Então, o que me dizem? Olha, é uma série de erros, são erros consecutivos que o presidente Lula colocou e agora ele vai precisar usar toda a sua habilidade política para retomar essa relação com Davi Alcolumbre. Mas como eu disse aqui no começo da nossa conversa, Márcio, Brasília cada dia é um dia, a gente sabe que o presidente Lula entrou nessa negociação, colocou como prioridade distensionar essa relação com Davi Alcolumbre, até porque Davi Alcolumbre foi um importante fiador do governo no Congresso ao longo desse ano, né? A gente sabe, várias votações que passaram na Câmara foram seguradas no Senado, então o presidente Lula sabe também da importância dessa relação. Por outro lado, aí vamos falar do governo, Márcio, há um incômodo muito grande em relação a essa postura de Davi Alcolumbre, dizendo o seguinte: ele está querendo emparedar o presidente Lula. Então é o seguinte, tem muita coisa para ser resolvida nessa relação entre Davi Alcolumbre e o presidente Lula e, claro, todo mundo que circula entre eles ali, que vão tentando, às vezes tensiona, às vezes tentam distensionar. Bem, mas e aí? E Jorge Messias, qual vai ser o futuro dele? Ele vai continuar o beijamão em busca desses votos que ele precisa para ser aprovado para o Supremo Tribunal Federal. Só uma questão importante que é uma grande dúvida. Davi Alcolumbre retirou a sabatina, não tem prazo para ir esse calendário de quando será a votação. O grande temor é que Davi Alcolumbre deu um chá de cadeira no Jorge Messias. Ele tirou a votação agora e agora também ele vai decidir. Pode não querer pautar exatamente quando o governo enviar finalmente a mensagem, Márcio. Como já fez em outras ocasiões, em outra ocasião, com outra indicação de ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas eu pergunto especificamente sobre esse ponto, por mais que a gente não saiba ainda para quando vai ser remarcada essa sabatina, Jussara, foi uma boa notícia para o governo. Agora Jorge Messias vai ter mais tempo para fazer esse beijamão e até mesmo conversar com todos os 81 senadores, ou não?
Não, sim, claro, para o Jorge Messias, que estava correndo contra o tempo. Até na semana passada a gente trouxe aqui um vídeo da Carol Rosito, do Jorge Messias conversando com o senador no estacionamento, porque ele estava exatamente correndo contra o tempo, ele tentando marcar conversa aí nos gabinetes, a gente chama de beijamão, porque ele realmente vai se apresentando e pedindo esse apoio de gabinete em gabinete. Aqui em Brasília, quando tem uma indicação aqui, Márcio, importante a gente legal contar um pouco desse bastidor. São organizados jantares para ele se aproximar de alguns setores, mostrar que tem apoio de outros setores. Então, tudo isso faz parte desse roteiro em busca dessa aprovação ao Supremo Tribunal Federal. Então, com certeza, o fato de ter sido cancelada a sabatina que estava marcada para a próxima semana, isso dá um alívio, uma trégua, um fôlego, um respiro, mas aí precisa saber também como é que Davi Alcolumbre vai se comportar daqui para frente e, principalmente, como vai ficar essa relação entre o presidente do Senado e o governo Lula.